Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 17 de abril de 2024, terceira semana da Páscoa, quarta-feira, cor litúrgica branco. Santo do dia, Santa Catarina Tecauita, indígena cristã na América do Norte, século XVII, no Canadá. Ela nasceu no ano de 1656, perto da cidade de Port Orange, no Canadá. Em 1675, soube que tinha os jesuítas numa missão por perto da região dela. Desejando ser batizada, foi ao encontro deles. Recebeu o sacramento um ano depois e o nome de Catarina Tecauita. O milagre e a fama de suas virtudes espalhou-se rapidamente pela grande região e possibilitou a conversão de muitos irmãos à religião e a conversão. Muitos irmãos da sua raça, que era indígena, se converteram então através de Santa Catarina. Santa Catarina Tecauita, rogai por nós. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver como começa, então, em meio às perseguições, logo após a morte de Santo Estevão, em meio às perseguições, mesmo sendo aí perseguida, a igreja começa a crescer naquela época. Naquele dia, começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, logo depois da morte de Santo Estevão. E todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões de Judéia e Samaria. Nós estamos lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 8, de 1 a 8. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Saulo, que depois vai se transformar em Paulo, que é o santo apóstolo também, o apóstolo do coração, aquele que ouviu o Senhor, Saulo, porém, devastava a igreja, perseguia, entrava nas casas das pessoas e arrastavam para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que tinham dispersado iam por toda parte, pregando a palavra de Deus. Eles iam na alegria da perseguição. Por mais que sofressem, eles dispersos, alegres, pregando o Santo Evangelho. Filipe desceu a uma cidade de Samaria e anunciou-lhes Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saiu espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos, aleijados, também foram curados. Era grande alegria naquela cidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Assim começa a Santa Igreja do Senhor. Assim começa a Igreja Apostólica, que depois que Pedro, o apóstolo, o primeiro Papa, foi para Roma, Deus o conduziu para Roma, o Espírito conduziu para Roma, o próprio Cristo apontou isso, anunciando que ele seria conduzido para um lugar que ele não queria ir, mas Pedro, estando em Roma e sendo sepultado em Roma, tornou-se a Igreja Católica Universal, Católica Apostólica, quer dizer, sua origem vem dos apóstolos, com a sede em Roma. Por isso que nós falamos Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o fato de ser romana não tem nada a ver o fato de do século final do século III para o século IV, com a conversão de Constantino. Ela já era a Igreja Católica Apostólica Romana. Salmo. O salmo de hoje é o Salmo 65. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras.
aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Salmo 65, com esse responsório lindo, né? Que devemos oferecer a Deus o nosso louvor. Evangelho. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 6, de 35 a 40. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Então, Jesus está falando agora também. Eu sou a Eucaristia. Eu estou na Eucaristia. Eu sou o pão da vida. Eu estou na comunhão. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá mais sede. Por quê? Por que Jesus falou isso? Então eu vou comer só a Eucaristia. Não vou ter pão, não vou ter fome, né? E não vou ter mais sede. Não é isso que o Senhor está falando. Ele está falando que quem crê nele nunca mais terá sede, né? Porque o Senhor nos completa espiritualmente. O Senhor está conosco e no dia da nossa morte viveremos eternamente diante do Senhor em espírito. Então, quem vem a mim, né, nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Agora, enquanto estiver encarnado, enquanto estiver vivendo esta vida temporária, que é insignificante, rápida, nós temos que comer, né, outros alimentos, beber, né, líquidos. Nós temos que nutrir o nosso corpo para que possamos dar esse testemunho de espiritualidade para aqueles que passam também junto conosco nessa vida temporária. Mas aquele que crê no Senhor Jesus nunca mais terá fome e nunca mais terá sede, porque o Espírito vai saciar a nossa necessidade. O dia que morrermos, ressuscitaremos para a eternidade. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Então, o Senhor aqui está falando para uma comunidade de judeus que convertidos, né, em Jesus, olhando Jesus e vendo Jesus, ouviu, né? Até a palavra foi acolhida devido aos milagres, mas não acreditais. Então, ter fé, acreditar no Senhor Jesus é essencial. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Todos, todos. Ah, sou pecador, todos. Ah, sou uma mulher, um homem do mundo, todos que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Então, este amor, esse sacrifício de Jesus é para todos. Então, todos estão salvos? Não. Alguns serão salvos. Embora o Senhor tenha morrido por toda a humanidade, muitos não o acolheram, não acreditam, não aceitam, não têm fé e não aceitam o Senhor Jesus. E não aceitam essa condição de viver eternamente, não apostam na sua eternidade. Ora, no dia da nossa morte, ou viveremos eternamente no Senhor, ou viveremos eternamente longe de Deus. Não sei nem descrever como será isso, porque a Bíblia nos dá, ou a palavra, a santa tradição, nos dá uma ideia de como é feliz aquele que se levanta para viver eternamente do Senhor, e de quanto e profundamente vazio aquele que se levanta para viver eternamente depois da sua morte, distante de Deus. Eu não tenho nem ideia de como seria isso. Depois Jesus continua: pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E ele esclarece no versículo 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas ressuscite no último dia. Então, qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade de Jesus Cristo? Que você ressuscite no último dia. O que eu preciso fazer para ressuscitar no último dia? Está aqui no versículo 36. Que eu acredite, que é muito mais do que eu ver,
é muito mais do que o entender e estudar, é acreditar, ter fé, aceitar o senhorio de Jesus em sua vida, em nossa vida, em minha vida. Pois esta é a vontade do Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna. Volto ao versículo 36 outra vez. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Então terá dificuldade na ressurreição. Volto ao versículo 40. Pois esta é a vontade do Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, nele acredita, tenha vida eterna. Entendeu? Então aí está o segredo para eu ter vida eterna. Ver Jesus, aceitar Jesus, crer no Senhor Jesus. Aí eu ressuscitarei no último dia. O que significa o último dia? No dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Que há de acontecer, irmão. Tudo está acontecendo. Não tem uma profecia bíblica que não foi cumprida até agora. Todas foram cumpridas. E as que faltam ser cumpridas estão acontecendo aos nossos olhos. Nós estamos vendo todo dia, através da televisão, do celular, e tudo acontecendo conforme foi anunciado há 2000 anos, até antes do Senhor Jesus, ou agora, 2000 anos depois de Jesus. Lê o livro do Apocalipse e você vai entender, compreender tudo que está acontecendo. Lê a carta de Pedro, o primeiro Papa, você vai compreender, entender exatamente o que está acontecendo nesse tempo final. Está chegando o último dia e seremos ressuscitados, porque vimos e cremos no Senhor Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de Mim, se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, multiplique em suas redes sociais, o Instagram, Facebook, WhatsApp, esta palavra, esta oração, para que mais corações também possam ver e crer no Senhor Jesus e conseguir então a graça de viver eternamente no Senhor. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.